Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez no Londres Café, dando início ao mais um do Gol Gole, né? 17º do Gol Gole, em clima de verão. Tá quente, hein? Calor tá demais aqui. E eu vi um negócio na cabeça agora, vamos fazer novidade pro pessoal também, do Gol Gole de verão, aí. Vamos sair no meio das peladas aí, no meio da rua, filmando o povo. Pô, minha cabeça é meio perturbada, de vez em quando surgem umas coisas assim. Mas vamos lá. Então, Londres Café, 17º episódio, né? é isso aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores um pouco aí, aquele que dá moral pra nós, meu parceiro. Londres Café ou Sun City? Não, fala do Londres Café, ué. Londres Café é o mais importante. De boa, top. É o que patrocina o nosso gole, ué. Londres Café aqui na Amadora, das 11 às 10 da noite, segunda a sábado. Né? Várias opções. Almoço, pastel, porção, Lanche. Açaí. Tem tudo. E suco aquela natural, cerveja gelada. Cerveja, aí você não fala. Não, né? suco eu não sei se tem, eu nunca... Cerveja tem? Cerveja eu sei que tem, é certeza. Aí Quem quiser, só aparecer aqui na Amadora. Vem aqui. Escritório do Gol Gole. É isso aí. E a Sun City? A Sun City Graph, eu sou suspeito a falar. Fala aí. Sua ideia, nossa arte. Nossa arte, é isso aí. Você idealiza aí na sua cabeça, manda pra Sun City e ela fabrica. Nós produz. Vocês querem autocolante, camisa, fardamento, o que mais? Cartão de visita. Tudo Fardamento para que as empresa. gráficas fazem é Sun City. Os times aí da Inatel aí tem a Sun City tá presente aí também fazendo muita. Eles fizeram do Racing, né? Fez do Racing, E de qual fez mais? do Monster, Do Monster também? fez também. Aí. E também além do equipamento a gente tá fazendo também polos e Ah, moletões sim. e Pra chegar bonitinho lá? chega organizada. A equipe, Como a a equipe Bola Cassem, quem sabe se alguma coisa fala lá com o pessoal lá, fala lá, Fala com cara. a Sun City pra ver se alguma coisa Bola Cassem. Fala lá, difícil. fala lá. Tá O difícil time demais. campeão já começa assim, pô, bem uniformizado. É isso aí. Essa semana eu vou saber se eu vou ser campeão ou não. Vamos que vamos. E no frango? O frango nu, o nome já diz, é frango top. Fica ali em Mem Martins, nosso amigo Estrada de Caetano, Martins. Estrada de Mem Martins, 193. Lá você é atendido pelo dono. O que tem lá? Lá tem tudo que você imaginar. De uma frangaria, é como é o nome? Frangaria. É churrasqueira, pô. Churrasqueira. Maminha não tem, Não, tem picanha. picanha tem. Tá certo. Frango. Frango top, diferenciado. Salsicha. 1,5 kg de frango. Salsicha. Salsicha tem, bacalhau, Calhau. piano na tudo. Piano. Isso Um mesmo. barbecue assim. Né? E lá vocês é atendido pelo dono, é o nosso parceiro Caetano e o Rogério. E faz toda a diferença você atender diretamente pelo dono. Igual aqui no Londres Café, né? É, aqui também. Você atende O pelo dono só dono. trabalha de noite aqui, só no fim do dia. É. Só pra mandar os outros embora. Meus senhores. Mas é isso aí. E hoje nós tá com quem aqui no 17º? 17º do Gol Gole. Um convidado que dispensa a apresentação. Ídolo. Né? Ídolo. Aqui é ídolo. Londrina. Segundo Joilton Mendes. O povo não mente, foi o povo que considerou ele ídolo. E enquete, acabou. Foi enquete, A né? voz do povo é a voz de Deus. Joilton Mendes, ídolo do Londrina, é isso? É isso aí. Caraca. Tajê, tudo bem? Então, boa tarde a todos. Realmente é um prazer, uma alegria estar aqui, né? O William convidou para a gente vir participar aqui pela primeira vez, né? Já tenho acompanhado o programa de vocês. Muito prazer em conhecer, Gil, né? Não conhecia, o David também não conhecia. E parabenizá-lo pelo programa, né? Que realmente está sendo muito legal. Fazia falta um programa desse aqui para o pessoal da pelada, pessoal do futebol amador, distrital, né? Para quem não me conhece, pronto, eu fui jogador profissional. Vou falar de algumas equipes que eu joguei. Eu fiz a minha formação no Londrina, depois estive no Júnior do Palmeiras, depois voltei para o Paraná, para o Grêmio de Maringá, onde eu fui profissionalizado. Depois voltei para Londrina, passei também, tive uma passagem pelo Corinthians de Presidente Prudente, o Apucarana, mas a minha carreira toda se deu na equipe do Londrina, né? E na década de 90, como o William bem falou, houve uma enquete de um repórter lá da televisão de Londrina para saber quem que era o jogador daquele ano, daquela década, e eu fui considerado, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade que tive lá. Mas eu também tinha muitos outros bons jogadores, né? Mas a minha carreira toda também agora, eu tive também 2 anos aqui em Portugal, mas jogando distrital. Quando eu vim para cá, já com 36, 37 anos, ainda fiz 2 anos, 2 épocas aqui, mas aí já tinha parado de jogar profissionalmente. Fui jogar de brincadeira, acabei jogando 2 anos distritais aqui, na região de Mafra. E hoje tenho minha família e meus trabalhos aqui em Portugal. Também sou treinador de futebol, tenho nível B, né?
título de profissional de treinador profissional de futebol. Já treinei todos os escalões aqui em Portugal, desde os benjamins, né? Antigamente não havia traquinas ainda, então desde os benjamins até o sênior, já treinei todos os escalões. E tive também a oportunidade de subir a divisão de acesso 4 vezes, 2 vezes no DDS, com a mesma equipa no iniciados e depois juvenil, no ano seguinte, com a mesma equipa, no júnior do Lisboa e Águias, e também como adjunto no Santa Maria, no sênior, na equipe de sênior. Então essa é mais ou menos a minha carreira. Eu pretendo ainda voltar ao futebol. Eu há 2 anos treinei o Despertar, o sênior do Despertar, né, em Casal de Câmara. Despertar é distrital também, né? É distrital. Em Casal de Câmara. Eu realmente não pude aceder nenhuma outra equipa com mais treinos de 3 vezes por semana, porque não tenho condições, né? Porque as outras equipas já precisa de um tempo maior e a dedicação é diferente, né? Totalmente diferente. Eu até porque eu nem queria assumir essa responsabilidade lá em Casal de Câmara, mas o presidente é muito meu amigo, o Isento, e o Antônio Isento, então eu fui lá para ajudá-lo, dei o meu contributo até onde deu, depois não pude continuar. Mas eu ainda pretendo ser treinador de futebol, se for da vontade de Deus, está nas mãos dele, e a hora certa vai aparecer alguma coisa. Tive a oportunidade, há 2 anos atrás, uns amigos lá em Londrina me convidaram, um pré-convite para treinar um time do profissional da Coreia e também do México, né? Foi uma oferta muito tentadora, mas eu estava de férias no Brasil e como tenho aqui minhas responsabilidades, ainda não foi dessa vez, né? Mas eu ainda pretendo ser treinador de futebol. Tenho até pensado em abrir uma escola de futebol só de fundamento, porque hoje em dia no futebol já não existe fundamento. É só né? os pernas. Porque acho que a base do futebol é fundamento, né? Recessão, como diz o português, recessão e passe, isso é primórdio no futebol. O futebol hoje é mais técnico, mais físico e mais tático. Muita correria também, né? Muita correria. Então, se não tiver ali talento e um pouquinho de fundamento, é complicado. Tem até lá lá no Brasil que está muito sucesso, estava até aqui no Sintrense. O Brabo? O gordinho. É. Não, o Brabo não, o outro. Tem o Brabo, a gente também veio pro Sintrense. Sim, mas é o outro, o Dica do Gordinho, que chuta. É, que ele iniciou, tipo, fazendo fundamento, o pessoal pensava até que era fake, não, que é editado, é não sei o quê, e ele... Hoje você vê os presidentes dos clubes, pra ter ideia como tá carente. Tipo, elogiando ele, dizendo que é isso que falta nas categorias de base. Fundamento, passe, que é a repetição, né? O Júlio falando aqui, quando eu era mais moleque, eu já fui treinar com o Júlio dando treino, fui treinar. E ele dava muito esse negócio de fundamento. Teve treino que, tipo, ele soltava a bola assim, fica com a bola entre os pés. Pra gente gostar, fica com a bola no pé. O cara domina, peito, toca. Domina, toca. Lançamento, domina, toca. Só assim, um treino só disso. No final do treino você tá morto, as pernas já... Mas é repetição que você ganha exige muito, porque esse trabalho eu costumo chamar de trabalho físico-técnico. Ele é um trabalho físico, porque você pensa que não. Nos primeiros toques você está tranquilo, na segunda repetição já começa a pesar. Então é um trabalho físico-técnico. E você está com a bola ali, né? Você tem, não é que ele só vai correr, vai correr. Exato. É isso que eu falava, às vezes quando eu treino os caras, eu falava isso aí, que às vezes só correr é muito ruim, pô. Às vezes você ganha um preparo físico com bola, tipo... Faz 1, 2, corre sim e chuta. Só de você chutar, a felicidade de você chutar no final em esforço, já é um treino. Os movimentos. Os caras não, que é só que você corre. Que nem... O São Paulo, você é São Paulino, né? Claro. O São Paulo teve um jogador, aliás, em Londrina tem o PSTC, que é um clube, agora nos últimos anos eles colocaram profissional também, mas sempre trabalhou com a base, são um grupo de 10 japoneses. Alguns são japoneses mesmo lá do Japão e outros que são descendentes ali no Brasil, em Londrina. E esses 10 japoneses criaram já há alguns anos o PSTC, Personal Training Futebol e um negócio assim. De lá saiu o Fernandinho, saiu o central que jogou no Manchester City. Não, o Fernandinho jogou no Manchester City. Eu agora não lembro. São vários jogadores que jogou aqui na Europa. Inclusive um jogador que jogou depois no São Paulo, que eu agora esqueci o nome dele. Um meio campo, número 10.
Esse jogador, eu esqueci o nome dele. Adriano. Hã? Adriano. Depois ele veio para a Europa aqui. Não é um. Ele é de Cambé. Ele é de Cambé. Se você olhar. E o que acontece? O Zequinha Pé de Galo é um jogador que já está com uma certa idade, foi treinador das escolinhas de base de Londrina durante muitos anos. Vários jogadores de Londrina chegaram a servir a seleção de novos na época e de júniores da seleção brasileira. Muitos jogadores. Se você for lá no Museu do Londrina, tem vários jogadores que estão lá com a camiseta do Brasil, com as camisolas do Brasil. E esse treinador, Zequinha, foi durante muitos anos. O PST contratou esse treinador durante muitos anos, trabalhou lá e deixou outros formadores lá também, inclusive o Cambé lateral direito, jogou no Atlético Paranaense, jogou comigo no Operário, jogou no Londrina. Ele hoje é treinador já há 15 anos ou mais, não mais, porque eu vim de Londrina já, uns 20 anos. Foi um dos discípulos do Zequinha, na área de formação e desse fundamento. E então, quando, não é Jarbas, eu esqueci o nome dele, começa com J. Esse meio campo era um cara que São Paulo? Jogou no São Paulo. Quando ele vai para São Paulo, contratado para jogar no São Paulo, o que ele faz? Ele leva o Zequinha. Ele pediu para a diretoria, ele tinha tanta moral que ele pediu para a diretoria do São Paulo contratar o Zequinha para dar treino. O Zequinha, nessa altura, o São Paulo ganhou muita coisa, até essa altura. De lá para cá tá difícil. O Zequinha trabalhava com todas as categorias, incluindo o sênior, o profissional. Uma vez por semana, todos os escalões algum horário passava com esse treinador de fundamento. Para você ter uma ideia da importância que é. Eu não sei agora como é que está no Brasil em relação a isso, mas esse jogador também jogou aqui muitos anos aqui na Europa, pá. Não foi em grandes clubes, mas jogou em alguns clubes aqui. Sim. E ele levou o Zequinha. Então, para você ter uma ideia de que é o fundamento do futebol, né? Que é preciso. Né? Eu, quando vim de lá, eu ainda comentei. Eu lembro-me quando eu estava treinando a Portuguesa Londrinense, né? Eu tive 3 anos em Portugal, voltei para o Brasil. Nessa época eu estive lá, 1 ano e 6 meses, fui treinar a Portuguesa Londrinense. E lá, o Cambé, que esse treinador, o Amarildo, presidente da Portuguesa, chamou, eu treinava o juvenil, o Cambé ia treinar e ele chegou para mim e eu disse, ele era jogador de futebol, ex-jogador de futebol. Pá, como é que é? Eu nunca fui treinador. Eu falei, cara, a tua vida inteira você viu o que você aprendeu. Agora você vê o que você acha de bom que você aprendeu e passa. Mas trabalha principalmente fundamento. E é interessante que ele está até hoje lá e está muito bem, ganha muito bem, porque lá esse PSTC forma muitos jogadores mesmo. É tipo time de empresário, só para revelar jogador. Só que eles tinham... Jogava a copinha não? Ou nunca chegou a jogar esse time? Eles tinham um acordo durante muitos anos com o Atlético Paranaense. Então a maioria desses jogadores foram para o Atlético, do Atlético foi para outros clubes. Tanto o Atlético revela muito também. Esse jogador, o Atlético revela jogadores que eram de lá. Se você for pegar Mas isso o time é esperto. Vê, ali tá formando. Os caras, quando tiver bom no ponto, vem pra cá que eu vendo. Os contratos feitos. Eles ganhavam muito dinheiro. Era acordo. A maioria dos jogadores do Atlético. Quantos jogadores do Atlético já pôs aqui no exterior? Eles não tinham muito negócio de negociar no Brasil, não. Era pra fora, né? Eu lembro agora, assim, que me recordo mais é o Fernandinho, o volante que jogou na seleção brasileira. Tem até aquele outro que foi campeão também, que teve um volante que machucou na época de 94, ou 2000. 2000 e... a última que o Brasil ganhou foi 2002. A última Copa foi o 2002. 2002, né? Foi. Que teve um volante que alejou e depois ele era reserva e entrou e acabou ficando titular. Kleberson, exatamente. O Kleberson saiu do PSTC. Kleberson, Fernandinho... Kleberson era volante, Era. Kleberson... Você ia jogar de 10, Não, mas era. Jogava do... É porque a nossa sorte foi que o outro machucou, não lembro quem que era o outro, porque ele jogava muito mais. Ele não tinha muito nome ainda, né? Quem machucou foi o Emerson. Machucou o ombro, foi. Foi o Emerson. Não, o Emerson era bom jogador. Era o capitão? Era o capitão, foi o Emerson, exato, é verdade. Eu sei que, pronto. Bruno Guimarães saiu do Atlético Paranaense.
Tigrinho também, né? Uma das maiores vendas do Atlético Paranaense. Aqueles central. Tigrinho também saiu lá, né? Quem? O Vitor Roque. Vitor Roque. Aquele zagueiro que jogava no. Jogou muito tempo no Atlético de Madrid também, o magrinho alto. Miranda. Miranda. Miranda jogou no Curitiba, não foi? Miranda saiu do. O Miranda teve uma história. O Miranda saiu da Portuguesinha. Da Portuguesinha londrinense, foi para Curitiba e depois veio aqui para fora. Jogou alguns clubes. Eu gostava do Miranda, hein? Bom jogador. Seguro. E jogou muito no São Paulo também. Só jogou no São Paulo, é verdade. Acho que ele jogou na época do Jadson. Pronto, lembrei. Ah, o Jadson foi pro Corinthians? Jadson. É porque eu tava Ele foi pro Corinthians depois, né? Ele saiu do São Paulo e foi pro Corinthians. Foi do Atlético mesmo. Foi troca, né? É o Jadson. O Jadson. Jogava bem. Ele foi trocado pelo Pato, veio mesmo. Pelo amor de Deus. O Pato foi bom, gostava do Pato também, deixa o Pato. O Pato foi bom nas primeiras fases, dava gosto. No Milan, pá. No Milan mas então o senhor jogou assim num tempo áureo do futebol, vamos dizer assim. Que por mais que ali antes da década de 90, 80 e 70 teve muito craque e tal, fora do comum mesmo. Mas assim, nos anos 90 se tornava mais competitivo do que naquela, sei lá, nas décadas anteriores, 80, 70, alguma coisa assim. Os anos 90 acho que foi mais competitivo, o futebol brasileiro em si. Começou, assim, o futebol teve uma transição muito grande. Por quê? Não havia, por exemplo, questão física, terapêutica, a questão disciplinar de alimentação, não havia nada disso. Porque, por exemplo, nós íamos jogar, quem fazia o nosso cardápio antes dos jogos era o médico. Era um clínico geral. Não tinha nutricionista. Né? Não tinha nutricionista. E é engraçado porque então o futebol começou a evoluir a partir do momento que foi entrando outras condicionantes dentro do futebol. E aí, por isso que hoje me custa muito um jogador sentir cãibra, cara, num jogo. Isso para mim é o cúmulo porque não há hipótese. Antigamente você corria, nós éramos treinados para jogar 110 minutos em relvas, gramados, chamado grama Mato Grosso, que é aquela larga, não era esse tapetinho. Os gajos cortavam 2 dias antes aquela relva, aquele cheirinho de relva era maravilhoso, mas ainda era fofo. Se você olhar, eu tenho até reportagem no YouTube, teve uma sexta-feira antes de um jogo, o gramado me tirou do jogo, torci o pé. No treino a pronto, com um jogo de domingo no Estado do Café em Londrina, eu tive porque aí a prefeitura que cuidava do corte relva, e tá mesmo estampado assim numa manchete do jornal: Joilton é tirado do jogo pelo gramado do Estado do Café. Porque então, tinha lugar que até essa reportagem menciona, tinha lugar que você não via a bola, que a bola parava, você não via a bola. Certo. Então, imagina você correr num campo, lá a gente treina no horário de verão praticamente o ano inteiro, 35, 40 graus. Aí você treinar ali, você não tinha câimbra. E a alimentação nossa não era pobre, né? Cada um comia a sua comida. Aqueles que moravam na República do Clube, ainda tinha lá nós não, a gente comia aquilo que a gente... Eu tive problema físico, por quê? Eu comecei a treinar desde muito cedo. Eu comecei a correr com meu tio, com meu pai, desde os 6 anos de idade. Sempre gostei de correr, de treinar, eu queria. Meu pai, não sei o que meu pai achou, que falou: não, você vai ser jogador de futebol. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois eu vi o Londrina na ascensão, na década de 70. O Londrina chegou em 77 ser campeão da Taça de Prata, da segunda divisão. Era diferente antigamente o futebol. Não é essa organização que é hoje. O nosso maior campeonato era o estadual. Era durante 7, 8 meses. Nos 3 últimos meses do ano você disputava o brasileiro. Era uma loucura. A gente tinha que jogar no domingo, jogar no Estado do Café em Londrina, depois na quarta-feira jogar em Belém do Pará. E não era avião igual é hoje, que era toda hora tinha voo para qualquer lugar. Não, nós viajamos de Curitiba a Belém do Pará, nós levamos 12 horas de voo. Quer dizer, de voo não, né? Porque ele fazia escala, ia fazendo escala na costa brasileira. Parou em Brasília, depois parou em Recife, depois tem outro lugar que ele parou para abastecer. Ele saiu de Porto Alegre para ir para, se eu não me engano, é Colômbia, ou para um país qualquer lá para cima. E a gente pegou o DC-10, que era um avião enorme. Então é diferente, tudo era diferente. E questão da alimentação, eu tive muitos problemas, porque pra você ter uma ideia, né?
Posso falar, né? Eu começo a conversar, começo a lembrar de coisas, eu também gosto. Porque não é toda gente que tem essa... Mas isso é o intuito disso aqui, a gente conversar e relembrar coisas. Por exemplo, quem é que faz isso hoje? Eu tinha aí 17 anos. Não, 17 foi quando eu fui pro Palmeiras. Eu tinha 16 anos. Eu morava na Vila Brasil. Eu trabalhava de office boy numa empresa lá em Londrina, numa imobiliária. Eu ia de a pé até o centro, voltava, comia rapidinho, metia minha mochila nas costas, andava 7 ou 8 quilômetros no Santa Terezinha, depois voltava para casa 7 ou 8 quilômetros, jantava rapidamente, metia a mochila nas costas para a escola. Depois da escola voltava, segunda, quarta e sexta, ia jogar futsal na BB, lá no aeroporto. Ia treinar futsal na BB. Quer dizer, aí chegava em casa morto. Então era assim a minha vida. Pai, eu tinha 16, 17. Quem é que faz isso hoje? Ninguém faz isso, pá. Eu queria jogar futebol. E às vezes quando tinha jogo do Londrina, não podia jogar futsal. Mas os campeonatos de futsal eram no sábado. Domingo ia jogar. Então eu tinha fisicamente, só que a minha alimentação era assim, coitado, dos meus pais não tinham condições. Né? Eu comia aquilo que a minha mãe me dava, ela fica brava comigo até hoje, quando eu vou lá. Porque eu não gosto de quiabo. Né? Minha mulher adora quiabo, mas eu comi muito quiabo com boi ralado. Foi trauma. Foi trauma. E às vezes até hoje minha mãe brinca, né? Eu falava assim, mãe, boi ralado de novo, lá vinha carne moída, quer dizer, carne picada. Mãe, boi ralado, quer dizer, coitada, ela não tinha nem, ela fazia o que ela podia, uma guerreira. Mas então, eu treinava, tinha muito desgaste físico, mas eu não tinha... Tanto é que eu só fui descobrir o problema que eu tive, porque os médicos em Londrina, especialista, tudo fazendo... Não, aí marcaram uma consulta na CBD, Confederação Brasileira de Esportes, em São Paulo, para os médicos lá poder avaliar, né? Porque eu tinha distensão, assim, aí que eu descobri, né? Eu e o doutor Jair Furlan, o que aconteceu? Fizeram uns exames comigo, fiz exames lá com ele no final do ano, tal, e aí foi constatado, porque o meu organismo, na realidade, eu tinha, naquela época, um atleta de futebol tinha que ter 12% de gordura no corpo, eu tinha 2%, era músculo e osso, só. Então, eu lembro disso perfeitamente, que parece que eu estou ouvindo o doutor falar, assim, doutor Jair Furlan, ele falou para o doutor Shoyuton, vou explicar facilmente para você entender. Você tem um motor, você tem um Fusca, uma carcaça de Fusca com motor V8. Quando você liga o motor, a carcaça começa a abanar, começa a cair tudo. Foi essa a definição que ele deu pro meu problema. E era realmente, daí foi quando o São Paulo foi eu não gosto muito de São Paulo, mas foi um clube, tô brincando, mas foi um clube que inovou muitas coisas dentro do futebol brasileiro. O São Paulo já tinha uma mulher nutricionista naquela altura, para cuidar da alimentação dos atletas. O São Paulo foi sempre um passo à frente. Porque no caso a alimentação hoje em dia é tipo individual. O que tu come, não que eu vou comer e tal, não sei o quê. E aí foi quando nós... Naquela época era arroz com ovo para todo mundo, vai pra cá e come. Rapaz, eu não aguentava comer purê mais na minha vida antes dos jogos. Era frango e purê, arroz, frango e purê. Era verdade. Os lugares ainda brincavam, os jogadores falavam assim, poxa, o tanto que eu comi de purê já dá para encher o tamanho de uma montanha, porque todo final de semana, e quando tinha jogo quarta-feira, era a mesma coisa. Então, aí chegou em Londrina, foi contratado uma nutricionista para cuidar de mim, porque eu tinha que ganhar, e aí eu tive que comer carne gordurosa, e nisso a minha esposa era mais magra que eu, então ela fazia comer para mim, ela comia junto comigo, ela engordou, eu não. Quer dizer, foi assim mesmo. Eu tinha que tomar, e também foi aquela altura que começaram a entrar dentro do futebol complementos alimentares. E a Nutri não sei o que foi uma primeira do Brasil, aí eu tinha que tomar. E foi engraçado, cara, que tem um nosso preparador físico, massagista, cara, Fujimori, ele parece que Fujimori. Então a gente pilava, ele parece um japonês, chinês assim, e um bigodinho. E até, coitado, eu falei com ele o ano passado. A gente chamava ele de Fujimori, mas era um cara gozador demais, mas era giro. Por quê?
Aí, o que ele fez? O Globo Esporte foi lá fazer uma visita, porque eu estava fazendo esse tratamento, tal. E ele era sacana, porque eu, durante um treino, estava treinando lá, daqui tantos minutos ele gritava, Jô, anda cá. E eu via lá, tinha uma garrafinha com um complemento para mim tomar com comprimido. Depois do treino, outra garrafinha daquela. Então, o que ele escreveu? Mamadeira número 1, mamadeira número 2. E eu era baixinho, então ele falou, meu menino, anda cá, corre aqui. Mamadeira número 1. E o Globo Esporte viu aquilo, cara, e achou aquilo uma piada. Então, no Brasil sempre, agora não sei como é que é, mas sempre nos esportes, nas apresentações estaduais, né, vinha o Globo Esporte estadual primeiro, depois vinha o nacional. Então aí eles faziam aquelas coisas, e colocaram musiquinha de bebê, fizeram uma sacanagem do caraça. Depois outro dia eu tive que aguentar, né? Eu acho que agora cada região tem a sua. Hoje em dia era bullying, né? É bullying. Era bullying, o atleta já pedia indenização. Então era assim, e aí que começou, né, a questão da alimentação, daí eu já pude ter umas qualidades melhor, né, a gente começou a ver resultado, mas ainda assim tive alguns problemas também. Pra você ter uma ideia, a gente estava falando em profissional aqui, um atleta, a minha mulher ela ficava um pouco brava comigo porque nós tínhamos 30 dias de férias, eu gozava só 15 dias de férias, quando faltava 15 dias eu começava a treinar sozinho. Mas para quê? Não. E quando chegava lá, nosso preparador físico, porque os gajos vêm tudo fora de peso mesmo. Chegava lá em janeiro, ele fazia uns testes primeiro. No teste eu estava super bem. E os caras ficavam bravos comigo, porque depois ele me metia na sala de musculação e eu queria treinar, ele não deixava, não, você não precisa treinar, não pode treinar, você não pode treinar. E eu queria treinar e não deixava, e os gajos ficavam lá, perdendo, e cada um tinha o seu treino específico para perder peso. Os centrais, então, os caras tudo grande, tudo forte, vinha com 4, 5 quilos a mais, pá. E faz diferença? Faz, não, 5 quilos no atleta faz muita diferença, Não, a gente faz hoje. Vamos mudar de assunto, não? Falar de peso, mexe comigo. Ele falou que tem 12%, eu tô com 120% de gordura no corpo. Nós temos um time, né, de futsal. Eu jogo futsal. Chegou um moleque agora, 20 anos, daí nós fez churrasco essa semana. E ele é zagueiro, 20 anos. Aí então isso aqui, foi pegar água pra beber. Você tá bebendo água no churrasco? Pega um refrigerante, alguma coisa, né? Não, é coisa de saúde mesmo, né? Tá bom, às vezes o cara tá com algum problema, né? O que é? Não, meu colesterol tá alto. Ô, louco. Quase deu um treco nesse aqui. Você tá brincando. Ele falou, você vai falar de colesterol comigo, mostrava a barriga. Moleque novinho, você era de preocupado com colesterol. Vai ver como é que é a alimentação dele, né? Esse moleque é doido. Não, mas é mesmo assim, eu sei que em relação a esse problema, graças a Deus, depois melhorou bastante, né? Mas tem cada episódio no futebol que é coisa incrível. Ô Joilton, eu tava vendo aqui agora há pouco, você falou que tem uma reportagem, eu tava vendo no seu Facebook, tipo, foto do jornal, antigo assim, sendo Londrina e tal, e eu vi o cara no comentário assim, né, a foto do celular. O cara falou assim, eu ia com meu pai e ia muito ver você lá no Estado Café, e o outro falou assim, você quando entrava, a arquibancada já sabia, já levantava assim. E eu lembro que você falava pra nós assim, quando você pegava na bola do estádio. Cara, como é que é essa sensação? Era maravilhoso, cara, porque nós jogamos os campeonatos brasileiros paranaenses contra os rivais, era bastante legal. E eu, como assim, eu tinha essa versatilidade, meu pai até às vezes dizia assim, como é que você consegue? Em cima da linha, você não consegue, a bola não sai, você vai dando toquinho ali, e era mesmo, jogava mesmo na linha. E quando pegava na bola, cara, porque uma coisa que sempre eu gostei de ver, por exemplo, o Garrincha, né? O Garrincha era mais lento, né? Mas eu vi, por exemplo, um cara que eu gostava de jogar, que vi jogar na melhor fase do Londrina, Carlos Henrique, ponta esquerda. Pô, o Carlos Henrique, cara, dava esse tapinha na bola assim, com a parte de fora assim, ó, e pra cima, o Zé Dias, outro, ponta direita. Pá, eu gostava de ver aquilo, e era bonito, cara, porque você imagina você enfrentar um cara aqui, é o que nem hoje, você vai aqui, por que o futebol hoje tá o negócio que a gente tava falando agora há pouco, talento. Você pega uns times, os melhores times, os caras têm uns trincos, uns volantes, que o desafogo, a bola vem nele aqui, ele não fica aquele negócio para trás e pro lado. Não, ele pega a bola aqui, ele massa aqui, vai e rompe. Quando ele rompe essa primeira fase aqui de construção, no meio campo
da equipe deles ainda sem transicionar para outro campo, cara, ele já clareou o time ali. Já clareou, já vai ter que sair um de lá, já arrebentou com o esquema do time. Agora, você vê os times que não tem volante, que não tem qualidade, que o volante só toca de lado. Daí você fica aquele jogo amarrado e feio, né? É até engraçado uma vez que o Carlos Gainetti foi campeão pelo Rio Grande do Sul, pelo Internacional de Porto Alegre, foi para a Arábia ganhar dinheiro como treinadorzão, mas ele não sorria. Cara, ele era mesmo assim, aqueles gauchão mesmo, brancão assim, bruto. Sério, bruto. Nossa, ele não sorria, cara, mas era raro. Não. E ele tem 2 episódios com ele. Aí, esse ele pegou uma birra comigo de alguma coisa que eu não sei o que era, porque eu era um jogador que eu não... Cara, eu vinha lá esse negócio de defender aqui atrás, a gente já fazia isso, não era obrigação. Agora, eu como era muito rápido, eu aproveitava da fragilidade dos outros. O que eu fazia? E o lateral estava me marcando, porque aquela era homem a homem, né? O lateral avançava pro campo de ataque deles, para minha defesa. Eu não acompanhava, eu sabia que... Então já fica, e o meu time já sabia. O gajo ia, deixava o gajo ir. Primeira bola nas costas, os caras já caíam matando em cima dele, todo mundo já sabia, metia o pau nele, porque ele não tinha que largar de mim. Então, muitas raras vezes, o lateral, quando me conhecia, descia. E se não conhecia, ia ficar sabendo. Né? E é engraçado, essa vez foi tão legal, cara, que eu achei incrível, né? Foi assim, sem pensar. Ele pegou birra e meteu no banco. Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0 no Estádio do Café. No Estádio do Café, ali debaixo do túnel, ali e eu querendo entrar, eu olhava pra ele nem olhava pra mim, ele só assim, ó, ele não conversava no bolo, assim, sério, olhando pro jogo e ninguém falava nada, e nós perdemos 1-0. Começou o segundo tempo, eu saí, subi a escadinha do túnel assim, e fui assim pra beira do onde tem a cobertura, comecei a cara, bem ali na frente da torcida da Cativa. Quando eu levantei ali, o estádio já levantou e começou a gritar meu nome. O cara teve que me colocar no jogo, cara. É verdade, assim, eu queria jogar, falei, não, eu vou mostrar pra ele que eu tô pronto, que eu quero entrar no jogo, Colocou, teve que me colocar. Porque depois começaram a gritar, e todo mundo ficou assim, e ele ficou meio assim, comecei a dar uns piquezinhos, me colocou no jogo. Ganhamos o jogo, viramos o jogo 2-1, entrei, arrebentei com o jogo. Porque eu tinha vontade de jogar, cara. Banco pra mim esquece, não dava. Gostava de ficar no banco, não? Hã? Não gostava de ficar no banco? Não, é assim, quando eu não tava bem, tudo bem, né? E a gente também tem que ter consciência, mas eu praticamente eu treinava, eu sempre estava pronto, né? E outro episódio que eu vou lhe contar é em relação a isso mesmo. Eu vinha de 2 meses parado, né, de jogar. E nós tínhamos um jogo importante contra o Curitiba em Curitiba, lá no Couto Pereira. E o jogo foi marcado para as 10 da manhã no Campeonato Paranaense. Nós tínhamos que ganhar esse jogo. E o outro time, não lembro que time que era, nós tínhamos que torcer para os gajos pelo menos empatar, para nós ir para a final com o Paraná Clube. Senão ia outro time. E eu, 2 meses parado, fazendo já trabalho nas piscinas e tal. E naquela semana desse jogo decisivo, comecei a correr, na segunda-feira, correr em volta do campo, do VGD, lá no VGD, no Estádio Central. Quando a imprensa me viu correr, os caras acabaram com o meu treino, os caras vieram tudo. Então, como é que é? Você vai jogar? Mas eu não ia jogar esse jogo. Não estava preparado para jogar esse jogo. Aí eu digo, eu não vejo a hora de jogar. Mas inocentemente, né? Eu não vejo a hora de jogar, porque, poxa vida, eu estou tanto tempo parado, mas eu estou fazendo, né? Eu tenho o Dr. Jair Fulano, tenho fisioterapeuta, não sei o quê. Cara, aí a imprensa toda divulgou, o Juilton tá pronto, ele não estava. A imprensa de Londrina, porque times ganharam o jogo e eles sabiam que eu era mais valia. Eu era foi em 95, eu era um dos jogadores ali que resolvia, ou se não, 2 ou 3 ia ficar ali me marcando. E aí o que aconteceu? A imprensa veio, tal, e o Gainetti, o treinador, daí fizeram uma reunião na quarta-feira, na terça-feira. Fizeram uma reunião, presidente, diretores, me chamaram lá, né, cara? E eu falei assim, o que está acontecendo, né? Aí, mas todo mundo queria que jogasse, cara, mas ninguém queria falar, não. Aí, não, mas como é que você vai dar uma... Eu disse que eu tô com vontade de jogar, pronto. Mas se você tem condições de jogar?
Aí eu olhei pro doutor, o doutor falou assim, não, ele não está pronto 100%, talvez 50%, não sei o que. Resumindo ali, mas aí o treinador, você consegue jogar 50%? Aí o Jair falou, não, 50% ele consegue, meio tempo ele consegue jogar. Ok, então pronto. Então faz o seguinte, faz o teu treino, na sexta-feira faz o coletivo pronto, vamos viajar para Curitiba, depois joga meio tempo. Se calhar joga meio tempo, o segundo tempo. Tá bom. Pronto, beleza, tranquilo. Treinei, fiz meu treino, na sexta-feira treinei com o pessoal, sacaram mais cedo do treino, viajamos para Curitiba. Depois, tava tudo certo para me jogar o segundo tempo só. E aí foi quando o Gainete chegou no hotel, na preleção no hotel. Eu fiz umas mudanças aqui, e ele tinha mania de perguntar, e eu até uso isso também hoje, um refrão que ele gosta de usar. Alguém tem algum problema? Né? Eu sempre, quando vou treinar uma equipe, quando vai iniciar o jogo, alguém tem algum problema? Né? A gente não sabe, às vezes pode ter acontecido alguma coisa, uma caganeira, alguma coisa. E ele disse, não, a gente sabe do problema do Joilton e tal, vai jogar, só que eu mudei aqui. O Joilton vai começar jogando, vai jogar o primeiro tempo, vai dar tudo que tem e depois sai. Tá algum problema? Não, ótimo, tava louco pra jogar. Tava 2 meses sem jogar, cara, louco pra jogar. Aí, beleza, chegou no estádio. E eu gosto porque eu sempre sonhei em usar a camisa 10 do Londrina. Eu usei sempre a 7. 7. Depois, alguma época eu usei a 11. Mas também joguei até de zagueiro no Londrina. Teve um jogo que eu joguei de zagueiro, cara. Lateral. E aí, o Aldivino Generoso era o nosso supervisor. E ele que dava as camisolas. Porque assim, ele ficava com as camisolas e o roupeiro dava para ele. E ele ia dando os números da camisola. Então ele deu. Aí quando chegou na 7, eu já estava ali esperando, né? Ele pega e dá para outro. Vai vinha 11, né? Aí pegou a 10, guardou a 10 e deu a 11. Aí eu já imaginei, falei, pô, vou realizar meu sonho, né? A 10 aqui no nome dele, ele olhava para mim assim, fingia, não sei o quê, e só eu sem camisa. Todo mundo sem camisa. Eu falei assim, poxa vida. Aí ele pegava a camisa assim, ele é um baixinho assim. Ele ainda é vivo até hoje, um grande personagem do futebol londrinense. Quando o Londrina foi campeão em 92, o Varley de Carvalho, o treinador, tinha sido expulso e ele ficou como treinador no banco. Na súmula de jogo ele foi campeão. E aí ele pegava a camisa assim, a camisola, olhava assim, vou mostrar ali pro pessoal, a camisola assim, olhava assim e falava assim, não. Eu falei assim, aí cheguei a perder e falei assim, é essa aí que eu quero, pá. Já tô esperando dela há muitos anos, me dá ela aqui logo. Ele falou, não, acho que ela é muito pesada. Eu falei, não, essa cabe certinho. Aí ele me deu, cara. Epa, imagina, William, eu com a 10, lá no Couto Pereira lotado. Torcida de Londrina lá. Pai, o alemão jogou na seleção brasileira, o volante, tava o alemão jogando, o Cambé, tava lateral direito. Cara, e eu ali fazendo o 4º homem de meio campo, pego uma bola assim, o Cambé estica pra mim, eu estico aqui, tomo meto no alemão, o alemão bate. Não, o alemão bate, faz 1-0 pra nós. 1-0 para nós, pô, coisa mais linda. Pá! E estamos ali, e os caras pressionando a gente. Acabou o primeiro tempo, quero sair esgotado mesmo. Acaba o primeiro tempo, vou pro balneário, tá lá, o Gainete nem olhar para mim. Aí eu falei, bom, já, na minha cabeça tá tudo certo, já fiz a minha parte, agora vou descansar, né? Tá aqui o massagista fazendo massagem, o Fujimori fazendo massagem, e o Venturini alongando a outra perna. Daqui a pouco trocava. Falei, se calhar eu vou continuar, né? No jogo. Também não falei, nem perguntei nada. O treinador chegou ali, então, olha, então, bora. Ninguém falou nada. Fui pro jogo. Joguei o segundo tempo todo. Cara, ganhamos de 1-0. O outro time lá fez um gol no finalzinho, o outro fez um gol. Ganhamos, classificamos pra final com o Paraná Clube. Eu saí, mas rapaz, arrebentado. Aí, é engraçado que tinha uma rádio Brasil Sul de Londrina, né? Nesta época, eles faziam o jogador do mês. Os caras jogavam 4 jogos no mês, era o jogador do mês, ganhava um relógio de ouro, uma coisa bonita. Nesse dia eles elegeram o meu jogador do mês no jogo, fui eu. Ganhei relógio de ouro, ganhei camisas de botão da Metal de Londrina. Cara, aquilo foi uma loucura, porque realmente fui o herói do jogo, mas o que acontece? Vou para casa, vamos viajar para Londrina, e aí tinha sido na virilha que eu tinha tido problema. Cara, estourou uma hérnia
na segunda-feira, desse tamanho assim, aqui, assim, eu não conseguia andar. Não conseguia andar. Uma das tristezas que eu tenho do Londrina, assim, não é do Londrina, da direção que estava lá, né? Eu nunca me neguei, joguei jogos com injeções para ir ajudar o Londrina, e para tirar dor e para ir jogar, mas assim, eles não cumpriram metade daquilo que... E eu parei de jogar futebol justamente pelo desânimo que eu tive, né? De saber que... porque eu fiz um campeonato brasileiro muito bom, ficamos em 3º lugar do brasileiro. Aliás, a CBF foi sacana, fui emprestado para o Operário de Ponta Grossa, o Operário disputou esse campeonato, uma equipe espetacular, e era por pontos corridos. E o Operário estava disparado. Quando chegou lá para o final, nós íamos subir, os caras, peraí. Aí a CBF alterou lá para um quadrangular final. Que daí tinha o Atlético Paranaense, o Sport Recife, nós e acho que é Criciúma. E eu sei que daí os caras fizeram uns negócios lá, depois até compraram o jogador da minha equipe naquela época. Já tinha isso naquela época? Aí, aquela época era mais fácil. Aí eu vou falar pra você, mas pronto, isso é uma resenha pra outra hora. E nessa altura, cara, eu fiz um gol, não fiz o gol do Fantástico, jogando no Itaperuna do Rio de Janeiro, no Rio, contra o chovendo, e eu fiz um gol assim, ganhamos de 1-0 lá, um gol lindíssimo. O treinador que estava lá, Vicente Arenari, era o treinador que me levou pro Palmeiras, que fiz a peneirada no Palmeiras, era ele o treinador. E eu estive jogando contra ele estava no Itaperuna do Rio, e eu fiz um gol. Chovendo, a bola ficou chutando para frente, o guarda-redes saía, eu adorava ver guarda-redes adiantado, cara. Hoje ninguém olha, pá. Hoje é mais fácil pro jogador, os guarda-redes jogam bem adiantado. Os jogadores jogam tudo adiantado. Aí a bola quicou assim, tumba. Quando chegamos em Ponta Grossa, torcida tudo esperando lá, que tinha sido os 3 gols para ser o melhor do Fantástico. A torcida estava lá esperando nós lá. E que o meu também tinha sido, não tinha sido o melhor, mas foi para concorrer. Foi entre os 3, né? Para concorrer. E foi legal. E essa altura, então, apareceu muitos clubes, Flamengo, times do estado de São Paulo, Botafogo. E eu não sabia, a gente não está sabendo de nada. E foi da onde depois, 2 anos depois, um empresário renomado do Brasil chegou lá e falou assim, olha, eu desci do autocarro que nós estávamos indo treinar, voltamos, estava lá um senhor assim, seu Joelho, posso falar? Eu estou há 2 anos tentando tirar você daqui para um clube e eu não consigo tirar você. Já vimos que você é um profissional correto, já acompanhamos a sua carreira toda, dentro e fora de campo, você é um pai de família, e o senhor serve, e eu não consigo tirar você daqui. Aquilo foi a mesma coisa que jogar A partir dali eu parei de jogar bola com 28 anos. Esse ano foi o melhor contrato que eu tive com o Londrina. O Londrina não me pagou nem 20% do contrato que eu tive. Eu fiz um contrato, outra coisa. Todo mundo já me conhecia. Mudava a direção, mas os caras estavam lá. Aí pegaram um empresário bem de dinheiro para fazer os contratos dos jogadores, que ele ia... Até se coloca ali na frente para dar moral pro cara, sair na imprensa e tal. E eu cheguei lá, era eu e o Carlão. O Carlão foi goleiro do Botafogo, foi campeão com o Botafogo. Era aquele guarda-redes moreno. Era Wagner. O Wagner. É ele e o Wagner. O Wagner em alguns jogos não jogou, quem jogou foi o Carlão. A torcida adorava o Carlão. Agora teve o ano passado, uma festa de comemorar aquele título brasileiro que o Botafogo teve. O Carlão foi, a esposa dele foi, a gente tem amizade. E aí, o Carlão, eu e o Carlão eram os mais, sim, jogador, né? As outras molecada que vinha vindo, a molecada subindo, tudo. Mas a molecada eles negociavam logo, cara, porque os empresários queriam ganhar dinheiro. O passe era meu. Aí que eu fui entender, porque o passe já era praticamente meu, né? E eles não tinham porcentagem nenhuma, mas era questão de conversar, né? Olha, a gente libera você, mas você deixou claro. Não. Depois que a ficha caiu. E nesse ano, os caras chegaram para mim, olha para você ter uma ideia. Eu já era um jogador renomado no clube. Jogamos... aí o cara chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos renovar com você, mas você tem que fazer mais um jogo. Aí tem um jogo amigável, aí você joga. Eu não tinha contrato. Eu fazia jogo. Não tem problema, eu jogo. Todo mundo já me conhece, mas se eu jogo, não tem problema não. Contra o Mojimirim.
lá em casa, no VGD. Lembro de 2-1 ou 1-0, eu fiz gol. Aí, acabou, tal, no VGD ali, a sede do clube é embaixo. Acabou o jogo, todo mundo foi embora, tal. Olha, Júlio, o pessoal tá te esperando lá embaixo na diretoria. Tá bom, desci lá, chego lá para conversar com ele. Aí o cara falou assim, olha, é isso e isso, não tem conversa. Eu olhei, meu pai estava comigo, é isso, não tem conversa? Não. Tá bom, a gente não quer. Pode procurar clube. A imprensa estava tudo lá fora esperando. Quando eu saio lá, falo assim, não, estou dispensado pelo Londrina, eu já posso procurar clube. Oh, meu amigo. Eu já tinha ido embora, os caras me ligaram, desesperado, a imprensa já estava noticiando que eu ia metendo pau e tal, não. Eu tive que voltar. Aí eu falei assim, não, mas a ideia deles, mas o Carlão aceitou. Eu falei assim, olha, o Carlão é o Carlão, ele sabe o que ele tem que ganhar. Eu já estou aqui no clube há tantos anos, eu acho que também, o que eu quero é isso, se vocês quiserem. Foi o melhor contrato que eu fiz. Me deram um contrato. Mas a gente vai ter que pagar em 2 ou 3 vezes. Não tem problema. Não pagaram nem a primeira. E depois aconteceu isso, né? Eu acho que eu já falei demais, vocês... Toco a bola pra vocês. Não, é isso, história do futebol. O programa é de vocês e eu só falo, David, olha aí pra isso. Ele fica dizendo que eu sou velho, que eu sei as coisas antigas, mas sou ficcionado nisso, essas histórias, bastidor de futebol, agora, eu gosto mais. Eu ia falar pra ele aqui, o senhor falou, eu gosto de dar cobertura no goleiro, eu vejo goleiro, eu tava contando a história pra ele e o João Paulo ontem, na hora do almoço. Foi. Na hora do almoço, eu falei, mano, o João Paulo falou assim, o João é muito diferente, joga muita bola. E nós tem a discussão jogava. Que tá falando assim, não, a discussão aqui que um profissional, mesmo se for da 3ª divisão, sempre vai ser melhor que qualquer peladeiro. Bom peladeiro, jogador de várzea. O melhor, a gente fala que o melhor peladeiro, ele ainda é inferior ao pior profissional. Ao pior profissional. Tem essas dúvidas, né? Mas daí o João Paulo falando assim, não, o Júlio jogava muita bola. Eu falei, mano, lembra quando nós jogou ali no Frielas? O senhor já tava mais de idade, assim, já mais velho aqui, eu ainda tava novinho. Eu, o Alan, o Stanley, eu tava jogando Frielas. E eu tava marcando ele no meio campo. E eu não era bobo, porra, eu marcava bem e chato. Chegava firme. Era chato. E o Júlio dominava aquelas bolas assim, ó, e falava pra mim assim, e eu chegava, mas não cravava a bola. Você jogava assim, parece que dá. Eu falava, parece que dá. E ele que limita. E eu queria mostrar pra ele que eu jogo. Eu jogo também, né? eu brinco muito. E ele falou assim, seu goleiro tá toda hora adiantado. Tá, aí foi jogando isso aqui. Do nada eu tô aqui pra frente, cobertura. 4 meio campo, golaço de cobertura do segundo goleiro. E viu ele falando aqui agora, eu sempre gostei de ver o goleiro, se o goleiro tá adiantado ou não. Hoje os gajos já não a visão é diferente. A visão é diferente, as coisas lá na frente. Você vê vê o futebol mais amplo, vê de uma forma diferente, a visão periférica. O profissional é diferente, não tem como. 2 coisas que você falou aqui que é interessante. Primeiro eu vou dos veteranos das peladas é uma coisa, né? Você falou aí dos veteranos, não, do pessoal da... Você até citou uma coisa que é interessante. Esse pessoal que joga bola mesmo lá no Peladeiro? Não é peladeiro, de várzea, exato. Primeiro eu vou te falar, antes eu vou falar do gol, tá acabando já, né? Não. O gol por cima, eu fiz um gol por cima no Dia dos Pais, lá no VGD, contra o comercial de Cornélio Procópio. Aquele foi legal, cara, o estádio estava lotado. O nome do guarda-redes, o apelido dele é Schumacher, porque era um polacão, parecia o Schumacher da Alemanha, grande, alto. E ele também jogava... O Gilson meteu a bola pra mim assim, no bico da área, assim, no bico aqui da área aqui. E ele saiu, mas não saiu, mas ele quando ele saiu, ele fechou tudo, ele era grande. Eu assim, cara, o cara, sabe, ele era grandão assim, ele não acreditou com a bola. E aí eu vou assim, tem até no YouTube esse gol, assim, bem mesmo no escanteio ali, na entrada do VGD, dele. Júlio assim, pá. E eu ofereci o gol pro meu pai, que era Dia dos Pais, todos os pais estavam lá, foi legal. Agora, em relação, eu fui agora, há 3 anos atrás, né, não foi essa última vez que eu fui pro Brasil, foi a outra vez. E quando eu vou lá no Brasil, às vezes eu não gosto de colocar em Facebook que eu tô lá, porque o pessoal chama para ir nas rádios, chama para ir nos programas, e depois minha família fica, só os programas não tem problema, mas o pessoal começa a arrumar pelada para todo lado, os colegas que eu tenho. E nessa feita a gente foi para
uma fazenda lá, uma aldeia, né? Um distrito lá, fazer um jogo beneficente, que tem muito jogo beneficente. Até teve um jogo em Cornélio Procópio, nesse time que, cara, o jogo das estrelas. Aí o Jorge Júnior, você conhece ele, né? Repórter lá em Londrina. O Jorginho falou, não, tem um jogo aí, tá, o jogo da estrela lá em Cornélio Procópio, vamos lá com a gente e tal. Eu falei, vamos, tranquilo. Veterano, não, eu sou velho. Pô, chega lá, cara. O Galo estava jogando no Bahia, o Galo estava jogando no São Paulo. É verdade. Quando eu comecei, eu não conheço, porque eu acompanho pouco futebol brasileiro. Os caras falaram, fulano tá aí. Eu falei assim, olhei pro Jorge, tá de sacanagem, né, Jorge? Eu vou jogar com esses caras, você tá maluco? Não, pá, como é que eu vou com essa garotada aí, cara? Não, depois... Falei, não, então deixa pro segundo tempo aí. Aí falou pros caras, não, no segundo tempo. Até trouxe a camisa. Tinha um jogador também que era, não sei o que, baiano. Ele tava jogando num time em São Paulo. Mas os caras tudo gente fina. E os gajos chegaram pra mim, os caras até parecia que me conheciam. Ô, Jojo, não sei o que, vai tu primeiro. Não, deixa, vai, vocês cansam. E o outro time era um time de molecada do time lá, da cidade. Pá, depois eu entrei no jogo lá, fiz um gol também, por acaso. Ainda faz já faz uns 5 anos. Ainda estava mais ou menos fisicamente. Pá, e um menino no meio campo comigo, você foi profissional, né? Eu falei, fui, cara, né? Fui, assim, tá, mas tranquilo, bora lá. Não, o senhor não é fulano tal? Eu falei, sou. O meu tio jogou com o senhor, não sei o que, ele fala do senhor Bueno. Dentro do jogo. Eu falei, tranquilo, aí cada um abraço aqui, vai, bora jogar aí, pá. E fomos. Mas eu tava falando da Várzea, é o seguinte, aí 2 anos atrás, e fizeram um jogo beneficente também e tal, e os veteranos, tal, com o Jorge e outros jogadores também jogaram comigo, e eu e meu irmão foi comigo, e lá os caras churrasco, lá, esquece, pá. Tá doido, né? Os caras já mandam matar mesmo lá no lugar lá, nós olhamos aquelas, assim, eu falei pro meu irmão assim, dá uma olhada lá, Dilson. O Dilson fica doido, né? Eu gosto de beber uma cervejinha, ele gosta. Aí, e é bom de bola também, os espetão só assim, ó, cara, um negocinho, cara. Que isso? Falei, Dilson, que ele queria ir embora logo. Eu falei assim, você vai acabar o jogo? Eu falei, embora? Você tá... Não vou não. Vou ligar pro meu mulher agora. O Dilson é bom de bola. Do gol ele não. O Dilson... Ele pega bem no gol, joga bem na linha e é bom de gol também. O Joel também era bom no gole. Não, eu já fui. Não, mas eu... Você era bom ou não? Não, eu bebi. Não, eu não era bom, assim. Sabe o problema meu na bebida? É assim, eu nunca gostei de cerveja muito gelada. Então, eu deixava aquecer um bocadinho no copo. Quando os caras tomavam 2, 3 copos, eu tomava um copo. Os caras falavam, você é doido, vai beber chá? Não, eu era assim, enrolava muito. Mas eu, por acaso, olha, faz 20 anos que eu deixei de beber. Resolvi deixar de beber, sou abstêmio, porque também, eu pensei bem, eu vou ensinar os garotos a jogar futebol, tenho que dar bons exemplos. E foi uma das coisas que pesou para mim também. Não, peraí, nada de vício. Eu não sou contra, eu acho que quem gosta de uma cervejinha sem álcool, gosto de sabor de cerveja. Eu e minha mulher em casa a gente tem lá, e agora tem umas espanholas que são boas, pá, mesmo gostosa. Chega a ser doce. Não sei como é que vocês gostam de cerveja. Mas então nós fomos ver lá e fomos lá na Várzea e tinham dois times de lá jogando. Cara, o campo não era grande coisa, era relvado, tinha umas ressaltas, tal. Pô, você vê os caras, eu falei assim, Dilson, dá uma olhada pros caras. A bola vinha quadrada, os caras deixavam redonda. Metia a bola. Eu falei assim, agora, mete um cara profissional para jogar aqui. Se ele consegue jogar aqui. Vai reclamar do campo. Agora, não consegue. Se num campo bom eles não conseguem fazer um domínio como deve ser, às vezes uma recepção orientada. Como é que é possível? Às vezes eu vejo no futebol, cara, né? A recepção orientada é uma coisa importante. Isso é meio gol, cara. Você recebeu a bola aqui, você virou aqui pro outro, você já dá uma recepção, o teu pé é bom. Não, os caras dominam pro pé ruim, vai pé ruim para depois trazer para dentro pro pé bom, não dá? Já chega a marcação. Olha, eu acho que o David quer passar lá uma propaganda, não tá na hora? Publicidade? Tá vendo? Olha, depois eu quero o cachê dessa propaganda aí, ó. Patrocínio, né? Vai, quem que é os patrocínios agora? Horário dos patrocínios, Júlio. Tranquilo. Talento assumido com Plantão de última hora. Talento assumido. Isso é da Globo. É lá na Globo, então desculpa, pessoal, foi mal.
Talento assumido, construções, nosso parceiro Marcelo, né? Ladainha. Aquele top de verdade. Hoje ele tá no Jamor hoje. Ele é Foi pro profissional Jamor. também. Profissional. A lenda. 2.172 gols só com a perna esquerda. Só com a perna esquerda. Com a perna esquerda. É sério. O senhor deve conhecer ele, É muito sério. bom. Quem que é? Marcelo. Ladainha. Então vamos mostrar Ladainha. pra você, o senhor deve conhecer. Isso é com a perna esquerda. Com a perna direita ele disse que parou de contar que era covardia. Obras aí, construções em geral. Fala com a Talento Assumido. Demolição e construção. É isso aí. Ele tá nessa área aí também. Aí. Ladu também. Abraço, meu irmão. Bora. Maravilha. Pra frente. O Nick, Cosmético. o Charlin. Charlinho. Estética no geral aí, ó. Pra o pessoal aí da Batom, manicure. gel, unha. Tudo. Ele tem cera pro cabelo lá, não? Cera pro Tem, cabelo, cera pro Eu cabelo. tô procurando uma cera, mas não consigo achar. Vou falar com ele. Fala com ele lá. O Nick é bom. Charlin. E lá ele é estética no geral. É pra É. cabelo, unha, pele, Desconto pra profissionais. tudo. Tem desconto pra profissionais, é isso aí. Isso aí, o Nick. E o restaurante Taca-Taco, nosso amigo Johnny Clay. Restaurante Taca-Taco é bom, ali na Luciano Cordeiro, ali em Lisboa. Ele é bom, tem que ir lá almoçar um dia. Pô, Comidinha boa lá, É bom, bom, a portuguesa. mãe dele que faz. quando for, lá dá um toque, a gente vai lá. Pode deixar. Top, Vê lá top do de lado verdade da lá. rua. Não é Bife bom, do tamanho da da- casa do senhor, mas é bom lá. É lá tem- não, é mais no centro, no É, centro. no Marquês de Pombal. Marquês de ali. Pombal Lá no mesmo. Marquês de Pombal. É. Dá quase. É pertinho do Campo de Ouro. Eu tive uns trabalhinhos ali perto. Ali. Vai lá só dizer que é do Gol e tem desconto Tem lá desconto. também. Ó, boa. A Coca-Cola você não paga não. Boa. É isso aí. Tá vendo? Top de verdade. Nós fica brincando assim, mas foi bom ser jogador? Foi bom. Realizou um sonho? Olha, eu vou dizer pra você, eu sou uma pessoa grata a Deus, mais grata a Deus que você não imagina quanto, cara. Porque era um sonho mesmo. Não é essas coisas assim que ponharam na sua cabeça, que colocaram na sua cabeça. Não, eu tinha convicção. Né? Uma coisa é você querer uma coisa e você não ter convicção. Eu tive, por exemplo, essa dificuldade. Quando eu fui pro Palmeiras, o Luiz Fernando foi comigo. Conta essa história do Palmeiras que é legal. Eu particularmente sei, Cara, do mas Palmeiras, é legal saber que foi vocês dois juntos, cara, chega lá no meio de tanta gente. Você vê, olha como é que é a coisa. É coisa de Deus mesmo, né? Eu antes de ir para lá, tinha um pastor na minha igreja lá, eu sou presbiteriano independente, e ele já era cego. Esse pastor, eu trabalhava de manhã, treinava com aquela história que eu contei para vocês no início. E aí o que acontece? O Londrina naquele ano não ia subir ninguém do juvenil que estourava a idade para o júnior. O júnior já treinava lá em cima com o profissional. O Alexandre Bianchi tinha subido, ele é 70, eu sou 67. Eu já tinha subido antes. E o Zequinha, pé de galo, falou, olha, esse ano não vai subir ninguém para lá. E aí eu fiquei chateado, falei, e agora, né? E eu, quando não tinha jogo no Londrina, eu ia jogar numa fazenda, lá no Beraldi, fazenda de italianos. Os gajos italianos, ó... Tipo Várzea também assim? Não? Era campeonato ou só jogos? Não, só jogo mesmo, sim. Ah. Mas lá enchi de gente na volta do campo. Eu joguei muito tempo. Quando não tinha jogo no Londrina, eu não ficava sem jogar bola, cara. Ia jogar na fazenda lá. Conheci um pessoal lá, Fazenda Beraldi. Mas pensa nos italianos que... sabe como é que eles fazem a costela lá? Você não acredita, cara. Eu aprendi a fazer aquilo lá. Eles pegam assim porque lá o boi, matava o boi mesmo também lá para um tacho desse tamanho assim, no fogão a lenha mesmo. Uma receita, hein, de graça aqui. Cebola, gengibre, mas era toneladas de cebola e gengibre e alho dentro daquele coisa. Aí metia aquelas costelonas desse tamanho assim lá dentro. Fervia aquilo lá, cara. Fervia ali, a costela já amolecia ali. Depois ia pro espeto, cara. Pensa no aquilo. Eu já fiz isso. Não, eu não acredito que você sabe fazer isso, não. Convidado, tem que convidar. Eu só não tenho lugar. Se você arrumar um lugar, eu vou fazer com o maior prazer. Não. Porque em casa, no apartamento... Não precisa ser fogo a lenha. A churrasqueira que tem que ser... Eu tenho fogo a lenha. Pronto. Não, mas... Acabou a história. Cara, depois você mete no papel celofânico aquele tempero ali, deixa lá um bocadinho, depois tira. Tá doido. Mas então, voltando ao assunto. Aí o Fernando é de 1970, ele é 2 anos, mas o Fernando era grandão, já jogava com a gente no juvenil. Ele era infantil. E aí a gente já se conhecia lá do aeroporto, o Gilberto, meu primo, o Jair e o pessoal lá do aeroporto. Olha, quem é lá do aeroporto, que é dessa família, é o Richard, que ele hoje é desembargador, juiz lá de Londrina, lá da prefeitura de Londrina, um negócio assim. Na parte de juiz, ele começou a trabalhar muito cedo lá. E é nosso amigo de infância, é muito amigo do tio Gilberto.
E aí, a gente pegou e eu jogando na fazenda. E na fazenda jogava. Não, porque a fazenda os caras pegavam a cara de fora para jogar lá, da cidade também para jogar lá. Porque era rixa com a fazenda Piroli do lado, com os times que tinha lá. E aí eu sempre jogava com eles lá. Foi legal porque daí tinha um cara lá, que ele não era bom jogador, ele era grandão, ele era bonitão, ele era modelo, pra você ter uma ideia, na fazenda. O gajo ele era gerente da H Center, HM Auto Center, que havia em Londrina. Uma loja bem, passava propaganda na televisão, ele fazia propaganda na televisão. O gajo saía na televisão direto, o gajão bonito, grande e tal. E ele jogava centroavante, também tinha bola pra ele, fazia gol pra caramba. E aí eu contando a história lá pro pessoal da fazenda, né, nós ia ser dispensado e não tinha final de ano. Aí ele falou assim, ele não falou nada pra mim, depois no outro domingo ele veio falar comigo. Ele era primo eu sou santista, né, meu time primeiro é Londrina, depois eu sou santista, por causa do meu pai. E aí o Toninho Oliveira, lateral direito do Santos, o Santos tinha sido campeão, o Santos naquela época estava o Juari, Pita, meio campo do cara. Jogava demais. O time do Santos era um time, não sei o que, Feijão, lateral direito, o time do cara. E o Toninho Oliveira era primo dele. Ele pegou e ligou pro Toninho Oliveira. E o Toninho Oliveira falou, não, eu vou falar com o pessoal aqui, manda ele vir treinar aqui, fazer um teste aqui. O que nós fizemos? Aí eu peguei, falei com o Zequinha, falei, olha, vou lá fazer um teste no Santos, não sei o que, e todo mundo ficou sabendo. E o Fernando falou assim, deixa eu ir com você também e tal. E a gente era muito amigo, meu pai era amigo do pai dele. E eu falei, a gente moleque, deu 17 anos. O Fernando tinha 15, mas era grandão. Parecia mais velho que eu. Aí peguei e fui pedir a Deus, né, pra saber o que era. Cheguei pro pastor, falei, pastor, é assim, minha mãe não queria, minha avó não queria, meu pai estava ausente nessa época. Separou da minha mãe, estava ausente, e minha mãe não queria, meu pai não queria. Eu cheguei lá e falei, pastor, assim, eu tô trabalhando, eu tenho um sonho na minha vida, e eu não sei o que eu faço. Eu queria saber o que o senhor... Ele pegou, me citou o salmo que eu nunca mais esqueci, 37:5. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí eu falei, poxa, entrega o teu caminho. Ficou aquilo, né? O pastor ele já não tinha visão, ele conversou comigo e tal. E eu peguei, falei, não, eu vou. Se é uma oportunidade, eu vou. Minha mãe não quis assinar, porque naquela época a gente tinha que ter uma assinatura para poder viajar sem né? Aí meu primo, que era policial, que assinou para mim poder viajar. Consegui viajar. E nós fomos para São Paulo. Cara, daí eu peguei a economia que eu tinha, o Fernando pegou um dinheiro com o pai dele, com a mãe dele, e nós fomos. Lá passamos. Chegamos no Santos, aí o que aconteceu? O supervisor do Londrina ficou sabendo que nós íamos para lá fazer o teste. O que ele fez? Até então nós não sabia. Nós chegamos lá no clube, o clube, tem que esperar aqui porque vai desocupar amanhã, tal. Vocês têm lugar para ficar? Aí a gente arruma um lugar para ficar, ficamos numa pensão, uma pensão lá que eu vou falar para você. E aí nós tínhamos dinheiro só para praticamente uma noite. Aí ficamos na pensão, no outro dia fomos para lá. Tava tudo certo pra gente já. O que aconteceu? Ligaram lá de Londrina, dizendo que a gente era isso, que era aquilo, que tinha sido dispensado de Londrina, porque nós usávamos drogas, e nós não sabíamos. Quando chegamos lá, o cara não disse nada pra gente, falou, infelizmente não vai dar pra vocês treinar, porque não sei o quê. Aí, falei, e agora, Fernando? Vamos pedir dinheiro pra nós voltar embora. Como é que nós vamos fazer? Aí, naquela época não é que nem hoje, você manda dinheiro. Tem alguma agência que vocês patrocinam aqui? Não. Se não tiver, já ia fazer uma merchandising aqui agora, né? Não, aí você depositava num dia, de 3 dias para você receber o dinheiro lá em São Paulo, para você poder ir lá no banco tirar. E falei, aí, vai lá, aí ficamos na rua, fomos lá pedir na pensão para a gente ficar lá mais um dia, que o dia ia chegar na segunda-feira, pão e banana, nós dois perdidos em São Paulo, cara, imagina. Aí... Sei que chegou o dia da segunda-feira, aí um cara falou, o São Paulo tá fazendo treino, não sei o que, fomos de São Paulo. Aí o Fernando tinha uma tia, conseguiu contactar com uma tia meia maluca lá, dele, e fomos na casa dela, mas ela ficava tocando a gente, porque ela tinha problema mesmo. E a gente ficou incomodado com aquilo. Sei que nós ficamos acho que 2 semanas em São Paulo, eu treinei 1 semana no São Paulo, fui passando os testes, o Fernando foi ficando também.
Daí eu fui dispensado, mas lá é o seguinte, não é porque eles já tinham assim uma porque os caras que treinavam, o treinador já tinha um pessoal que já estava ali, que ele dava atenção. Depois, quando a gente ia treinar, ele virava as costas, né? E eu ficava jogando lá e aí depois ele chegava, você volta amanhã, você volta, mas nem sem saber, aleatoriamente. Eu fui dispensado, passado uns dias o Fernando também foi, e depois já não tinha como ficar mais. Aí um cara viu a gente treinando lá e falou, vai lá no Cruz da Esperança, no Cruz da Esperança não, é um time que tem vizinho ali do estado do Parque Antártico, que era um time que jogava a segunda divisão do São Paulo, mas revelava muito jogador na época, jogava até a Copa São Paulo, eles jogavam esse time, foi campeão algumas vezes, não lembro agora o nome do time, é um time pequeno. O Nacional não? Nacional, exatamente, o cara falou, vai lá no Nacional, pá, os caras estão treinando lá, fazendo, é isso mesmo, Nacional. Aí eu falei assim, rapaz, eu não quero saber disso, aí fui lá. Cheguei lá, não achei o campo. Andei e não achei o campo. O Fernando estava treinando no São Paulo. Nesse ano, estava jogando no Palmeiras, o Márcio Alcântara. Joguei com ele depois no Londrina profissional. Nós vimos ele ir para a seleção brasileira, foi para a seleção brasileira. O Márcio Alcântara, quando começou a jogar, foi para a seleção brasileira. O Palmeiras contratou. Era Wagner e Márcio Alcântara. Foram durante muitos anos ali titular da zaga do Palmeiras. O Wagner morreu, né, em Curitiba, não sei se você lembra. Foi um dos jogadores que morreu com a cabeçada, o médico mandou embora. Não lembro. Estava no Atlético. Depois teve um aneurisma lá e só estava em casa, aí faleceu. Depois de uns anos. E então, aí eu peguei e fui, não achei. Falei, quer saber o negócio? Desisti. Lembrei do versículo bíblico, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Mas é nessa hora que é engraçado, né, cara? Porque você confia, é a hora que você pensa que vai tudo dar errado, é que Deus entra com a mão dele. Aí eu tava andando ali na Lapa, em São Paulo. Você conhece São Paulo? Não. Tava andando na Lapa, lá em São Paulo. Eu vejo uma loja com a camisa do Londrina, cara. Isso aqui não cabe na cabeça de ninguém, né? Porque o Londrina estava em alto, Tubarão, né? Você conhece a história do Tubarão, não? Não. O Londrina foi em 70, na época dos anos 70, quando surgiu o filme Tubarão, aquele filme nacional, arrebentou. Sim. E o Londrina, como é que vai ser? Tem até o Gás fez uma reportagem agora esses dias. Um time do interior do Paraná, que é 500 quilômetros longe do mar, chamado Tubarão. Mas aí, como era azul, em 77, o Londrina chegou ao quarto campeão, perdeu a semifinal para o Atlético Mineiro. Brasileiro? O brasileiro. O Londrina comeu São Paulo, comeu Santos, comeu Flamengo, comeu Internacional, foi arrebentando com todo mundo. Chegou na semifinal com o Atlético Mineiro. Reinaldo, né? O time dos caras era aquele goleiro crente lá, o João Paulo, né? João de Deus, que falava que era João de Deus. Esqueci o nome dele agora. Ele que criou depois o Atleta de Cristo. O time do Reinaldo, cara. Reinaldo, centroavante. Reinaldo acho que fez 2 gols nesse jogo. Perdeu 3-1 lá. E o Londrina foi eliminado. Então o Londrina aí foi quando surgiu o Tubarão, e o Londrina cresceu. E eu vi uma camisa do Londrina que me chamou muita atenção e eu peguei e parei na loja. Falei assim, e um rapazinho saiu lá, palmeirense. Porque ele sabia, eu peguei e falei assim, quanto custa essa camisa do Londrina aqui? Tá. Mas por que do Londrina? Eu falei, não, porque eu sou de Londrina, eu vim cá fazer um teste aí. Cara, vai no Palmeiras, o Palmeiras vai começar a peneirada essa semana que vem. Eu falei assim, não, eu já desisti, cara. Não, você tá aqui. Eu falei, eu não sei ir lá. Não, você tá aqui, você pega o autocarro aqui, o ônibus aqui, e vai, desce a tal lugar, você vai. Eu falei, será? Tô aqui mesmo, né? Peguei e fui. Cheguei lá. Você não entrava. O guarda lá na porta do Parque Antártica, na Francisco Matarazzo ali. Cheguei lá e falei, olha, eu queria falar com o diretor do Palmeiras. Não, você tem que esperar aqui fora, que só a hora que ele sair. Que hora que ele sair? Tá hora. Eu fiquei lá a tarde inteira praticamente. Cara, e saía do carro, saía jogadores, e aí eu vi o Márcio saindo, cara. O Márcio tava machucado. O Márcio tava com gesso e tal. Acho que daqui para baixo, e ele saiu e eu falei, Márcio, fui falar com ele, olha, eu sou de Londrina, tá lá do Zequinha e tal. Falei, a gente veio fazer teste, e você não dá uma força para nós aí? Ele falou assim, não, como é que é o seu nome? Eu falei, tá bem. Ele nem lembra dessa história. Eu tive com ele na rádio agora, ele trabalha na Rádio Pai Querer em Londrina,
não deu tempo. Ele fez uma homenagem lá pra mim, cara, agora em setembro, outubro, quando eu fui lá. Cara, e depois chovi de ligação lá no... Não, e eu nem tive tempo de falar pra ele que essa história que ele nem lembra. Acho que ele nem lembra. Não lembra. Aí tal, pronto, foi embora daqui a pouco. E aí, olha como é Deus, cara. Eu não conhecia o Dr. Norberto Lopes, é italiano. Aí eu fui pro guarda, falei assim, o diretor não vai sair? Ele tá saindo agora aqui. Peraí que eu vou parar. Aí o homem ia embora, eu ia ficar sem falar com ele. Aí ele chamou, senhor, o rapaz que falou, eu falei, olha, eu sou de Londrina e eu queria fazer o teste, não sei o que, como é que é seu nome? Joey, então, você vem amanhã cedo, aí a tal hora, e que eu vou conversar com você. Tá bom. Aí no outro dia o Fernando tinha sido dispensado do São Paulo. Aí foi nós dois lá, chegou lá o porteiro quis embaçar com a gente, né? Eu falei assim, não, o doutor Norberto pediu pra falar qual que é o seu nome, Joito? Aí ligou lá, pode entrar. Aí eu entrei, né? Tudo grandão. Aí chegamos lá, falou, olha, esse meu colega também tá aqui comigo, nós viemos da escolinha de Londrina, assim, tal. Beleza. Colocou nosso nome numa plancheta que ele tinha lá e falou assim, não, o Cruz da Esperança, o campo, vocês vão lá tal dia, era na quarta-feira. Cara, quando chegamos lá, passou isso, uns dois fomos na segunda-feira lá, se calhar, ou meio de semana, ou foi na outra segunda-feira, fomos lá treinar, só que a gente já estava, a situação nossa, onde eu estava hospedado na casa da familiares do Fernando, estava insustentável, cara, não dava mais, a gente ia pra rua de novo. E aí fomos lá treinar, quando olha lá, cara, tinha cara treinando, tinha 15 minutos, duas equipes, foi dia assim, das 9 horas até meio-dia, cara, e não chamava a gente. E o nosso nome já estava lá. Ele ia perguntando o nome dos caras, o Minuca, que foi central do Palmeiras, era o preparador físico, era adjunto do Vicente Renário. O Vicente Renário estava lá no canto, lá, assim, ninguém nem falava com ele. Aí um time estava de camisa, outro sem camisa, que era assim que treinava. Aí ia trocando. Putz, já tinha mais quase ninguém, cara. Aí era o último treino praticamente, cara. É mesmo. Aí o pai chamou o Fernando e não me chamou. Aí o gajo olhava pra mim assim, aí eu cheguei assim, professor, meu nome não tá aí na lista, tá? Como é que é seu nome? Joilton. Tá aqui, tá. Não disse mais nada. Aí ele chamando por escalação, né? Chamou o meia esquerda lá. E chama o meia esquerda, olha pra você ver, cara. O meia esquerda não aparece. Ele olhou pra mim assim, ó, se você trocar rápido, você vai treinar. Aí, virei um tiro, cara. Fui lá, usava atadura, nem coloquei nada. Entrei pro campo, 15 minutos treinar. E, por azar, o Fernando de um lado e eu do outro. Fernando zagueiro e o meio esquerdo do outro lado. Só que aquilo que eu falo pra você de fundamento, cara. Por isso que o Zequinha, quantas vezes ele parava o treino, tá apertado aqui, baixo, pisa na bola, vira, mete do outro lado, meio campo. Porque ninguém fazia isso. E eu ali no jogo, tá. Então o cara viu que eu tinha fundamento. Não dava pra você fintar assim. Tinha cara que pegava a bola, teve um cara lá que fintava. Os gajos não querem isso, né? Porque o treinador, o Vicente Renário, esse que eu joguei contra ele depois, pai, pô, maravilha. Daqui a pouco acabou o jogo, né, cara? Eu não lembro se eu tava sem camisa, ou eles de camisa, e eu sem camisa, ele ao contrário. Aí aí acabava, e ia os gajos lá, eles vinham lá no canto, reunia lá. Aí ele começou a falar, ele falou assim, olha... Você fica, você vai. Não, mas eu achei, eu não esqueço. Ele falou assim, ó, e eu aprendi uma coisa ali também. E a pior coisa que tem é quando você vai dispensar um sonho, cara. Os gajos vão treinar comigo, eu chego lá e eu aprendi com ele. Ele falou assim, eu agradeço vocês aqui por ter disponibilizado, vim treinar aqui no Palmeiras. Profissional... Todo um cuidado, né? Profissional tem um mês para mostrar o que ele vale. Vocês têm aqui que chegar a 15 minutos a oferecer. É difícil, eu sei, mas se não derem aqui, vocês vão para outro lugar. Aí eu já baixei a cabeça, né, assim. Aí ele falou assim, vocês estão uma outra oportunidade, vocês voltam novamente. Dessa equipa, fica o central, o Fernando era zagueiro, quarto zagueiro. Fica o quarto zagueiro do time de camisa ou sem camisa e fica o meio esquerdo do time de camisa ou sem camisa. Era eu e o Fernando.
Pá, aquilo foi assim uma alegria que nós e todo mundo parabenizando a gente ali. Fomos, ó, vocês vão lá tomar banho, depois vem aqui conversar com a gente. Tá, comigo. Tá bom. Tomar banho, trocamos, chegamos lá. Quando chegamos perto ao pé dele assim, ele falou, ó, você que ano quer? 70? Então você vem treinar na segunda-feira. Você é 107 com o Júnior? Então você vem treinar. Aí eu falei assim, ó, professor, não dá. Por que não dá? Ele falou, não, porque nós estamos juntos. Vocês estão juntos? Ele até achou estranho, cara. Falou assim, vocês estão juntos? Eu falei assim, ele falou assim, nós viemos de Londrina, não sei o que, não sei o que. Pera, o Márcio falou alguma coisa de vocês, de você, não sei o que, tal. Quer dizer, o Márcio realmente comentou com ele. Mas ali foi mesmo, foi assim uma sorte, foi Deus, né? E aí ele pegou e falou assim, então, ele falou, a gente não tem lugar para ficar, nós estamos aqui um mês, explicamos a situação para ele. Aí ele falou assim, então vai amanhã cedo no Parque Antártico que a gente conversa lá. E aí foi. Aí o que aconteceu? Ele me meteu para jogar já treinar com os caras mesmo não sei se você lembra, o volante. Eu joguei primeiro com o guarda-redes, que era eu já tô ficando velho, mas ele, um guarda-redes, jogou muitos anos no Palmeiras, ele era júnior ainda, um cara espetacular. Depois fizemos um jogo contra o Palmeiras, quando o Roberto foi vendido pro Palmeiras, ele veio jogar lá, ele me lembrou de mim, eu agora esqueci o nome dele, mas o Gerson Caçapa era o volante, o Gerson Caçapa era o Marco Antônio era o meio esquerdo, o Marco Antônio era o último ano de júnior dele, ele era carioca. Aí eu treinei com os... Rapaz, agora eu vou dizer uma coisa. Hoje é fácil você jogar num time de futebol grande. Porque hoje os caras te procuram. Não, lá os caras te queimavam. Te queimava, jogava mesmo bola na fogueira pra você se ferrar. Era complicado, cara. Juro, eu, 17 anos, menino ali, o Marco Antônio, tem outro meia direita também, o Anderson, meia direita. Os caras, uns eram filho de papai, outros eram... O Palmeiras tinha muito esse negócio também. Aí treinei com os caras, mas o treinador estava vendo e tal. O Fernando ia ficar logo. 70, o zagueirão, sabia os fundamentos todos no quarto de tempo de bola vinha, ele dava 2 passos atrás, metia, e ele era clássico. O Fernando era clássico, era bonito de ver. O Fernando não vingou mais no Palmeiras, ele jogou no profissional, chegou a jogar profissional. Porque o Fernando tinha que ter mais uma coisa mais, sabe? Ele era muito clássico. Mais enérgico, né? Tinha que ser mais enérgico. Não dava pau. Eu era um jogador claro, mas às vezes tinha que ser um... E aí o que acontece é que nós tínhamos o prazo, né? Para ir embora, ele falou assim, fala o seguinte, vocês não têm lugar para ficar, vocês vêm para a República. Nós treinamos na Sabesp na sexta-feira. Quando ele falou que ia me dar a resposta para mim naquela sexta-feira, se eu ia ficar ou não. Aí todo mundo desceu do ônibus, né? Eu fui o último a descer, ele sentado lá na frente, que ele estava com a perna machucada. E assim, eu falei assim, professor, ele falou, Joilton, é assim, eu lembro das palavras, ele falou assim, não é nenhuma desfeita, é uma oportunidade que estou te dando. O Palmeiras vai fazer um amistoso. O Bragantino não era conhecido, não existia, era a segunda divisão. Sabe quem estava jogando lá, encerrando carreira? O Neneca do Londrina. Já faleceu, que foi o goleiro que durante muitos anos ficou o jogador com mais minutos sem tomar gol, jogava no Guarani de Campinas, jogou muitos anos, foi campeão com o Guarani de Campinas. O Neneca estava encerrando carreira lá, era um time multimilionário, os caras formaram um time para subir para a primeira divisão, o Bragantino, era em Bragança esse jogo lá. E aí eu falei, vai ter um jogo lá amistoso em Bragança tal, e já vi você jogar. Só que há muitos jogadores de treino e jogadores de jogo. E não é uma desfeita, eu estou te dando uma oportunidade. Já vi que você treina bem, você tem condições. Agora quero ver no jogo. Falei assim, Aí ele falou assim, mas não tem lugar para ficar. Não, vocês vão para a República, vou falar com o Dr. Norberto, vão os dois para a República e depois a gente vê. Aí o Fernando já foi morar lá, eu também já fui, esse fim de semana, né, e concentrado lá e tal, viajando para... Aí eu liguei para Londrina, falando que ia Bragança, meu pai nem sabia que era Bragança, tentando achar que era, achando que eu estava jogando um tal de Bragança, nem sabia que eu estava no Palmeiras. Quando eu chega, a gente aí nesse jogo, o estádio lotado, cara, e os caras ficaram bravos porque era para ir um time misto do Palmeiras, só que foi o Júnior, né? Foi nem uma estrela então no caso, não. Pessoal? Minto, o Zete era o guarda-redes titular, o Zete ainda estava lá. Zete, Otávio, Marco Antônio, que era o último ano deles. O Zete depois foi emprestado para Londrina.
no ano seguinte. E o outro jogador reserva é um cara, ele é de uma cidade do interior de São Paulo, ele tá sempre nos programas do Neto, acho que ele tá no programa do Neto, se eu não me engano. E aí, fui jogar lá, né? Fomos jogar lá, tal, fiquei no banco, cara, meti a camisa número 13. Cara, aí eu falo pra você, hoje é diferente, né? A gente, camisa da Adidas, assim, do Palmeiras, você nunca quer ter uma camisa daquela. Porque não tem hoje, que nem hoje, né? Aquele tempo você só ganhava uma camisa se alguém tivesse no Palmeiras. Era difícil encontrar a camisa oficial. E a minha televisão era preta e branca. Tá, eu sou santista. Quando eu meto a camisa do Palmeiras, uniforme do Palmeiras, da Adidas, a gente costumava jogar com rainha lá no Londrina, aquilo, espetáculo, né, cara? Outro nível. Quando eu meti assim, eu falei, não acredito, número 13. Aí eu sei que no segundo tempo eu tava perdendo 1-0. O Vicente Renari me chamou e falou assim, Joilton, você tá vendo o Caçapa? Você vai entrar no lugar do Marco Antônio, você vai ajudar o Caçapa a marcar o meio campo. Quando tivermos de posse de bola, você tem liberdade para você jogar. Eu falei, tá bem, professor. Aí anuncia no... Cara, aí um arrepio que dá, cara. 17 anos. Tava fazendo 18 quase. Anuncia lá que substituição na equipe do Palmeiras, sai Marco Antônio, número 10, entra Joilton, número 13. Puta, é uma emoção. Aquilo faz assim... Cara, parece que fica tudo assim, ó. É verdade. A gente fala assim de televisão, a gente vê os filmes que acontecem. Mas acontece. Mas eu entrei com uma pica, cara. Assim, com a vontade de jogar bola. Que eu falei assim. Aí eu entrei. O centroavante dos caras, ele tinha assim, sem brincadeira, 1,90m. Era um armário. Parecia o Itamarzão Bernardes lá de Londrina. Negrão assim, as pernas dele davam quase meu corpo. Primeira bola que tem, um lateral lá que é um cara que era meio trairão, sabe? Que gostava de meter fogueira mesmo. Meteu a bola assim, o cara atrás de mim, cara. O cara só deu pumba, eu caí no chão, o cara roubou a bola e chutou pro gol. Chutou a bola assim. Mas há coisas que são personalidade, que eu lhe falei no princípio. Chutou assim, a bola saiu, os caras já, tipo, pra me intimidar, tudo metendo pau em mim, e eu fiz assim, ó. Desculpa. Parece que dali eu transformei, cara. Dali foi assim, aí é isso que eu precisava. Joguei pra caralho. Perdemos de 1-0 jogo, mas joguei pra caraça. Joguei pra caraça mesmo. Os caras falaram assim, os caras tiveram que me engolir. Aí acabou, chegamos lá no Parque Antártica, que a gente morava mesmo atrás do Parque Antártica, na Água Branca. A Água Branca tinha uma república ali do Júniors, do Juvenil, e alguns que já tinha subido pro profissional também estavam morando ali por enquanto. Aí chegou lá e ele falou assim, Júlio, amanhã cedo você pode falar com o senhor Roberto, nós vamos ter uma folga agora de uma semana, o pessoal vai viajar, acho que era a época da Páscoa já, se eu não me engano, que tinha uma semana, acho que era da Páscoa, foi na época da Páscoa. Ele falou assim, você e o Fernando levam e depois trazem os papéis assinados, o Fernando vai ficar, você também vai ficar. Aí deram um valezinho pra gente, a gente pegou o ônibus e foi embora pra casa. Aí, quando eu chego em Londrina, com a carta do Palmeiras, o Londrina não queria assinar, não. Meu pai foi lá. Aí meu pai já tinha voltado, estava na cidade, era o Cédro Gorgoleto. Não, vocês não quiseram ficar com o garoto, não sei o quê. Agora ele vai pro Palmeiras, agora vocês não vão ficar com ele, não. Aí foi embora. Aí voltei pra lá. Mas aí é o que eu disse, eu, infelizmente, saudade de casa, né, cara? Eu era muito apego à minha mãe também, aos meus irmãos. Eu depois teve uma folga lá, um fim de semana lá que era... E eu quis me alistar em Londrina. Eles não queriam que eu alistasse em Londrina. E eu falei, resumindo, fui para Londrina, me alistei, depois no ano seguinte fui servir o exército. No final deste ano, do Palmeiras, o que acontece? O Vicente Renari é treinador. Olha pra você ter uma ideia, os caras ficaram puto da vida comigo. E eu só não fui mais em frente ao Palmeiras porque havia panela mesmo, né? Pra você ter uma ideia, o Vicente Renari, eu treinando com... Eu era primeiro ano, já tinha feito 18 anos, treinando primeiro ano com o profissional. Um dia ele me leva para treinar com o profissional. O Mário Travalini, acho que era o treinador do Palmeiras, e ele caiu. E o Vicente Renari não queria subir profissional. E os caras, não, você tem que ser agora, por enquanto, ficar no lugar da terra, arrumar outro. E ele foi. Em vez deles pegar os caras mais velhos, levou uns também mais velhos, levou um para treinar com os caras. Eu lembro, cara, que eu fui treinar ali no Parque Antártica contra os caras do Palmeiras, que eu via só na televisão, cara. Eu olhava assim e falava, não acredito, cara.
Mas não ficava nessa assim de empolga, de aquele fanatismo de. Deslumbrado, não. Eu ficava assim. Nem ia pedir autógrafo dos caras, não. Não. Olha o que Deus preparou pra mim aqui. Foi engraçado, tinha um uruguaio, eu não lembro o nome dele agora, um cara assim, forte, cara, meio pretão assim, era o lateral esquerdo, tinha uma petada, o pé dele era desse tamanho, eu olhei pro pé dele assim, eu só olhei pro pé dele porque aconteceu um episódio. Eu não fui na área assim, e eu fui, como é que eu vou marcar esse cara? E ele tinha um petardo, assim, chutava bem pra... Aí uma hora eu fui pra área, né? E eu fui afastando e pisei no pé dele, cara. O cara começou a coisa, parecia uma criança gritando, meu calo, ele tinha um calo. Pisei no calo dele, cara. Meu calo é um uruguaio. Mas falava bem português. E ele falou, desculpa. Não, tá bem. Ai. Foi engraçado. Mas tem nem que profissional. Então os caras ficaram lixados comigo. Aí, o Minuca, ó, pra você ter uma ideia, é uma das coisas que é importante, que eu falo de treinar. Eu, quando tinha folga lá, eu não tinha folga, eu ia treinar. O estádio era ali pertinho, eu ia pra sala de musculação. Depois lá, como eu era meio franzino, começaram a me dar B12 3 vezes por semana. Uma aqui, sempre tinha que ir lá tomar B12 lá. E injeção de B12. Aí eu ia sempre treinar. Então, o Minuca era preparador físico do juvenil e do júnior. Pô, e ele chegava lá, rasgava os verbos pros caras do juvenil. O Fernando falava, ele gosta de ser pra caraça, meu. Pô, ele elogia você porque você treina pra caramba, porque você tá sempre... os caras não estão treinando, você tá treinando. Porque eu gostava de treinar, eu sabia que eu queria. E ele elogiava. O Vicente Helenari falou pra mim, Júlio, você não vai jogar esse ano, mas eu vou te levar a todos os jogos, você vai entrar. Porque o Marco Antônio tem que provar esse ano se ele vai ficar no Palmeiras ou se ele vai embora. Então, sua oportunidade vai chegar, mas você vai estar junto, tá? E eu, professor, foi sincero comigo, tranquilo. E entrava, joguei alguns jogos lá, contra o São Paulo, era para jogar contra o São Paulo, eu machuquei o joelho. Contra o Juventus, joguei contra o Ricardinho, que o Ricardinho tinha jogado no Londrina, nós tínhamos jogado infância junto, tinha saído, foi pro Curitiba, do Curitiba foi pro Juventus. Não, foi pro Juventus, depois foi pro São Paulo, o Ricardinho jogou no São Paulo ainda, meia esquerda também. E eu sei que daí, ele era mais velho que um ano. O Ricardinho é o que joga no Mengão? Não é esse não, é mais velho. Ele tem escolinha de futebol hoje em Londrina. É Ricardo, agora esqueci o sobrenome dele. E então, o que acontece? Quando o Vicente Helenari vai pro júnior, pro profissional, o Minuca assume. Pô, toda a gente chegou em mim e falou, agora você vai ser titular, porque ele gosta demais de você, não sei o que, papapá. Tinha uma panelinha no time, os caras foram lá e papapá. Derrubou foi eu. Derrubou foi eu. Sério, derrubou foi eu. Nem levava pro banco mais. Não estava levando pro banco. E aí, olha, a gente começa de besteira na vida também. Eu tinha muita personalidade forte. E o Dr. Alberto me chamou. Era eu, o Gaúcho, ele é lá do Rio Grande do Sul, o Carlos Eduardo. O Carlos jogou em grandes times, agora é treinador e se você olhar, ele tem uma finalidade com o Grêmio, mais com o Grêmio e com o Internacional também. Ele é um dos... Não sei se ele é algum diretor, não é diretor, ele faz alguma coisa na área de desporto lá. E o Carlos Eduardo, eu, Eduardo e eu não sei, não lembro quem que era o outro. Fomos 3. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou emprestar. Tem um time lá em Cuiabá, que vão disputar o campeonato estadual agora, e querem 3 jogadores do Palmeiras. Vou emprestar você vai com eles pra lá, o que você acha? Falei, não, tá bom, eu vou, não tem problema não, quero jogar. Beleza. Pô, o calor do caralho, o hotel lá, rapaz, tinha aquele ventilador assim no teto, não tinha ar-condicionado nem nada. Chegamos lá, quando chegamos lá, cara, o presidente do clube, quando recebeu a gente, sim, o Gaúcho era quase 2 metros, forte. O outro também, e eu, aquela coisinha magrinha assim, meio campo. Aí o cara falou assim, seguinte, falou com eles, também falar comigo, falou assim, você vai ter que fazer um treino aí pra... Eu falei assim, não, porque o treinador, não sei o que, não tem problema, eu treino, faço um treino. Beleza. Aí os caras já assinaram o contrato, eu não assinei o contrato. Fui treinar com os caras. Só porque era franzininho? Não, e ver aquele bostinho ali, aquela coisinha assim, eu fui treinar, cara. Sabe aquela quando você fica enfesado? Em vez de você não fica embirrado, você fica enfesado. Falei, não, vocês querem me conhecer, então vão me conhecer.
Cara, não tinha pra ninguém, cara. Fiz 2 ou 3 gols ali, e meio campo metia a bola e O cara saiu lá fora e falou assim, olha, agora vamos assinar o contrato. Eu falei assim, não vou assinar o contrato. Não, mas por quê? Não. E a imprensa veio tudo atrás de mim, né? Pra saber se eu tinha assinado. Eu falei, não assinei contrato ainda. Ah, não assinou, mas por que não assinou o contrato? Não assinei. Meus colegas assinaram, mas eu não assinei ainda. E foi uma burrada que eu fiz. Por quê? Porque eles foram campeão estadual. Depois, naquela época, saía no Placar, aquela revista Placar. Você lembra disso? Você chegou a pegar isso, não? Cheguei. A revista Placar, final do ano, todo ano saía no Brasil, todos os times campeões estaduais dos todos os estados do Brasil. Os caras saíram no Placar. Quem saiu no Placar era uma... é verdade. E eu não saí. Eu não quis ficar. Aí eu cheguei pra ele e falei, não quero ficar. Aí o cara dobrou meu salário, cara. Falei, não, eu te pago mais. Não sei o que. Eu falei, não vou ficar. Vou me embora. Aí, burro, né? É personalidade também que não, nessa hora podia ter sido mais humilde, né? Não, podia, mas eu fiquei enfesado porque o cara menosprezou mesmo, cara. Olhou pros 3, olhou pra mim, falou, o que é isso aqui? Isso aqui veio. Porque esse calhar o cara falou assim, tipo assim, olha. Mandaram que eles não levaram ele, exato. E aí eu, tudo bem. Aí fui embora. Foi esse ano que eu depois voltei para Londrina, para o Palmeiras, e depois fui pro Anapolina de Goiás. O Anapolina era time bom, pá. O Anapolina disputava o brasileiro da segunda divisão, era um time forte. Você um bocado então, hein? Você tem experiência boa no Brasil lá. Tenho. Foi pro Nordeste não? Não, Nordeste não. Mas eu, assim, o único lugar. Mas o Anapolina fui disputar pro Júnior, né? Um campeonato lá no final do ano deles lá. Acabei jogando também no profissional. Aconteceu a mesma coisa na Anapolina. Cheguei lá, os caras mandaram eu pra lá, até um jogador que jogou na cidade do Palmeiras era da cidade, os caras me falaram pra ele me receber lá, me recebeu, levou no clube e tudo, e depois os caras falaram assim, mas esse carinha aí, pô, aconteceu uma coisa, depois eu fui fazer um jogo lá na cidade do João Paulo, eu contei a história pro João Paulo. João Paulo que tava aqui ontem, hein? Aí eu falei assim, aí o cara veio olhar assim pra mim, não sei o que, você joga de ponta? Eu falei, jogo. Não, de ponta não, de centroavante. Eu não gostava, a única posição que eu não jogava. Mas eu sei jogar, eu sei dominar a bola, eu sei antecipar a bola, eu sei dominar a bola, eu sei fazer um. E com o Zequinha, tá lá, ele nunca deixava você treinar numa posição só. Se você era meio campo, você tinha que jogar aí as 4 posições da frente. Se jogava atrás, jogava as 4 posições atrás. Ele ensinava. E aí ele colocou de centroavante, eu fiz 3 gols do jogo. Jogo amigável. Eu fiz 3 gols, centroavante desse tamanhozinho, que ele me colocou de centroavante pra me ferrar. Falei, esse baixinho, esse magrinho vai colocar ele lá e vai se ferrar e vai embora, vou devolver pra lá. Fiz 3 gols. Quando eu fiz 3 gols... Pode abrir. O que acontece? Aí os caras vieram fazer... Aí só que daí dessa vez não, tá bem, eu aceito. Aí acabei joguei com esse campeonato no final do ano lá, um torneio que tinha, com Goitacás, não, Goiânia, com Goiás, ainda fiz vários gols lá. E os caras queriam que depois que eu ficasse, depois eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, férias para Londrina, carta chega lá em casa. Tiro de guerra. Não, era para ir para Curitiba, que eu fiz os exames e tinha um cara lá, porque no estado do Paraná a alta patente está em Curitiba, né? A alta patente é que vai fazer os exames com vocês com as outras cidades, né? E o cara torcia pro Coxa Branca. O cara virou pra mim assim, jogador de futebol, tu vai jogar no meu Coxa Branca o ano que vem. Eu falei, caraca, eu vou nada. Aí eu não queria ir mesmo não, e eu ia pro Curitiba pro 20 Bib, que só vai atletas pra lá. Basquete, futebol, corredor, não sei o quê. Só que se eu for... Mas é burrice minha também. Até a Olimpíada Militar, se não estou enganado. Burrice minha também, por quê? Porque eu podia ter ido pra lá, podia ter jogado no Curitiba. Pô. Mas não é burrice, é falta de experiência. Hoje você iria. Eu não tinha ninguém para falar para mim, olha, faz isso, faz aquilo. Não tinha. Não, era só a minha cabeça. E entretanto, depois eu desisti, não fui para lá. Fiquei em Londrina fazendo tiro, jogando nas fazendas lá. E para resumir, como eu cheguei profissional, aquela época era difícil. Hoje um gajo com 17, 18 anos faz um contrato profissional. Aquela época, se você assinasse uma carteira profissional, a gente falava, olha, assinei azulzinha. Se você assinasse uma carteira azul, estava realizado, cara. Você realizou, você conseguiu. Não era ser um atleta profissional de futebol. Porque era difícil, cara. Não era qualquer um que assinar. Não, era complicado.